Fala, gurizada! Mais um Motopapo. O Motopapo de hoje é mais ou menos de uns 35 anos atrás. Eu estava ontem lá em casa vendo TV e começou a vir na minha lembrança a infância. Aí na infância tu começa a lembrar de algumas brincadeiras. Aí aqueles que são da minha geração vão entender o que eu tô falando. Dá uma saudade, porque as brincadeiras de hoje não tem nada a ver com aquela época. As crianças de hoje não se divertem. Hoje é computador, é tablet, celular. O recreio do colégio hoje se resume a um monte de criança numa roda brincando no WhatsApp, um conversando com o outro pelo WhatsApp. Aí olha pro lado e dá risada. Uma criança hoje não vai pra rua, não tem imunidade à vitamina S, que é sujeira. Tem tanta criança aí que não andou nem descalça hoje. E era boa aquela época. Eu tenho 44 anos, nasci em 72. Então a minha infância foi vivida no final dos anos 70 até o final do final dos anos 70 até o final dos anos 80. Aí tu começa a ficar já mais adolescente, aí já mudam as brincadeiras. Mas eu tô falando de brincadeira de criança. Ainda mais eu que tive uma infância pobre, aí não tinha acesso à tecnologia. O que era a tecnologia? Um carrinho a controle remoto. Quem tinha um bichinho desses aí era o rico. Então aí tinha o telejogo, que já era outra coisa também, né, da época. Nossa, quem é que lembra disso, né? Quem é da minha época lembra. Era uma tela, um pauzinho de cada lado, uma barrinha de cada lado e uma bolinha. Eu jogava a bolinha para um lado e ele jogava para o outro. Tentava fazer um gol. Só isso, e era uma diversão tremenda, né? Claro que a gente brincava na casa do amigo que tinha. Aí tinha bolinha de gude, que em Porto Alegre é chamado de bolita. Taco, que em alguns lugares é taco bola. Pandorga, que é pipa. Pega ladrão, brincar de esconder. Tinha uma brincadeira que era chuta-lata, que era brincar de esconder, mas tinha uma garrafa de água sanitária. Aí tu achava meio mundo, aí daqui a pouco quem tava procurando dava mole, vinha um, chutava aquela lata, salvava todo mundo, e o pessoal saía correndo, se escondia de novo. Brincadeira de polícia e ladrão no recreio do colégio. As bicicletas. Quem não lembra da Caloi Cross, hein? Aí o sonho de... Aí tinha a Caloi Cross e a BMX Pantera. O sonho de consumo era a Caloi Cross Extra Light. Essa aí mesmo, ó. Quem tinha essa aí tirava onda. Jogar bola no campinho. Jogava bola descalça, aquele campinho que era cheio de cocô de cavalo, vaca. Aí tu dava uma pausa no jogo, ia lá, achava uma torneira na rua, botava a boca, tomava água, aí voltava, ficava o dia todo jogando. Aí tava 15-0 pro meu time. Aí pra acabar o jogo, quem fizesse o gol ganhava a partida. Era muito legal. Aí os carrinhos muitas vezes eram feitos com latas de leite em pó, com arame cruzado no meio, enfiado de uma ponta a outra, cheio de areia dentro. Botava um saquinho de leite, que essa juventude de hoje nem conhece saquinho de leite, para ficar batendo e ficar fazendo um tac, 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 tac. Aí fazia 2, 3, 4, 5, um emendado no outro. Olha, quem viveu essa época sabe do que eu tô falando. Aí vamos lá na década de 70, aqueles desenhozinhos com a tecnologia espetacular, Ultra Seven e Ultraman. Aí depois, lá no final de 80, veio Spectreman. Mas nessa época aí que eu falei, dos anos 70, tinha Ultra Seven, Ultraman, robô gigante. Quem não lembra dessa frase do gurizinho falando no relógio? Robô gigante, deu soco Megaton. Aí esse robô dava um soco no inimigo e matava ele. E olhando hoje alguns vídeos no YouTube, tu vê que é uma tecnologia, nossa, que pra época era tremenda. E hoje é uma coisa ridícula, em vista do que temos hoje. O videogame, na era do Atari, aqueles jogos épicos, né? Hero, River Raid, Pitfall, Enduro. Quem não tinha esses jogos aí ficava doido. E era uma loucura, né?
chegar ao final do River Raid, quem nunca tentou chegar ao final do Pitfall, acho que eram 20 minutos, se não me engano. Enduro, quando chegava naquela parte da neblina, que desgraça que era. E o gelo, então, tu já tinha passado 3, 4 bandeiradas, tu batia às vezes no carrinho da frente, aí passavam 20 carrinhos pra você. Época boa. A época que todo mundo ficava brincando na rua. Aí domingo, 19 horas, todo mundo saía correndo pra dentro de casa. Alguém arrisca dizer pra assistir o quê? É, isso aí mesmo, os Trapalhões. Parece que o Brasil parava nessa hora. As crianças todas entravam pra assistir os Trapalhões. E coisa chata era quando tu tava brincando e a tua mãe gritava: Jefferson, vem tomar banho. Ah, mãe, só mais um pouquinho. E sempre a mesma coisa. Aí porque tu sabia que depois que tomasse banho não saía mais. Então dá uma saudade dessa época. Os desenhos da época eram muito melhores. He-Man, Caverna do Dragão, lembram disso? Thundercats. Aí o clássico de hoje, que até hoje a gente ri, né? Chaves. Isso. Aí tinha aqueles desenhos mais animadinhos mesmo, mais infantis. Formiga Atômica, Zé Buscapé, Esquilo Sem Grilo, as coisas do gênero, assim, né? Esses desenhozinhos assim, Coelho Ricochete, Tartaruga Tuxê, os Jetsons. Olha, a Hanna-Barbera naquela época era demais. Então dá uma saudade dessa época. Quem tinha uma bicicleta já era o ápice, né? Aí brincadeiras eram todas na rua. A gente saía de casa de manhã às vezes, voltava para almoçar e sumia. Chegava às 6 horas da tarde, a mãe nem sabia onde é que a gente estava, mas a gente chegava com saúde, tranquilo, dava para brincar. Às vezes ia jogar bola, chegava assim a ponta do dedão, do pé, né? E continuava jogando, colava o dedão ali, ó. Esperava o sangue secar, ficava segurando a pele, aí colava, voltava a jogar descalço, tomava água na torneira, tomar banho de mangueira. Tinha uma brincadeira que eu gostava muito lá em Porto Alegre, chama-se arquinho. É isso aqui, ó. Pois é uma coisa bem de criança mesmo. É um ferrinho torto, ficava empurrando essa rodinha. Essa rodinha geralmente era a borracha que tinha nas rodas de carrinhos de bebê. Então, nossa, não tem preço que pague lembrar disso tudo, né? E quem é da minha geração, com certeza está tendo uma novela passando na cabeça agora. Porque eu acredito que nunca mais se terá uma infância, uma adolescência tão boa quanto aquela. Que a tecnologia tem nos afastado hoje, né? A gente está na sala da casa às vezes, com o celular na mão e escreve "eu te amo" para a esposa que está do lado. Aí ela olha pra gente, ri e responde "eu também". Aí manda um beijinho no WhatsApp ali, ela manda outro. Por que não faz isso pessoalmente? Então acho que nunca mais a gente vai ter uma infância tão boa quanto aquela época. A gente ia pro colégio fazer trabalho, lembram? A tecnologia da época, quando tu conseguia consultar numa biblioteca, era a enciclopédia Barça. Ela que era a dona do conhecimento. O que estava escrito nela era lei. Aí a gente se reunia num final de tarde ou no final de semana, ia para casa de um colega, aí ficava lá fazendo o trabalho, cada um escrevia uma parte. Sempre tinha um preguiçoso: não, eu não vou escrever, mas eu falo. Aí tinha aquele que não queria falar: não, eu não vou falar, mas eu escrevo. E a gente sabia que sempre rolava um cafezinho na casa do amigo. Era muito bom. Aí depois tinha uma brincadeira. As brincadeiras de arminha eram com arma de madeira. Tu fazia arma de madeira, às vezes pegava um pedaço de cano, colocava colado pregado numa tábua, aí botava um prego, fazia um gatilho. Se eu ficar falando aqui eu vou até amanhã, né? Vão ficar aí horas e horas e horas de vídeo. Então foi só para dar uma estigada na saudade aí dos velha guardas. A juventude que me perdoe, mas vocês nunca vão entender o que é a emoção de ouvir tudo isso e lembrar de mais um pouco ainda. Então, galera,
Deixa teu joinha aí, certo? Se inscreve no canal aí, pra gente poder chegar nos 100 inscritos e eu fazer aquele sorteio do brinde. Certo? Certo? Olha o cachorro querendo jogar com a sorte, ó. Fazer aquele sorteiozinho do brinde aí para entregar na tua casa inteiramente grátis. Valeu, gurizada? Então um abração aí e até o próximo vídeo. Tô fazendo a volta aqui porque eu vou ali deixar a moto para lavar.